pessoal focado na causa social. Nós estamos começando o Foca na Causa e é comigo mesmo. Hoje nós estamos trazendo a Rosemary Souza Farias. Ela é a coordenadora da GIRO, Grupo Integração Rio Mafrense de Oncologia. Eu agradeço muito que você tenha aceitado o convite do Foca na Causa para estar aqui para falar de um assunto tão delicado, tão complexo e cheio de tabu como câncer. Eu gostaria de saber de você, Rosemary, quanto tempo você já está à frente da GIRO? Olá, Cláudia. Primeiramente, eu agradeço esse convite. Você sabe o quanto é importante para nós, GIRO, a gente estar aqui e falando sobre o nosso trabalho, falando sobre as ações do GIRO, né? O quanto isso pode repercutir em prol da própria instituição. Então, é um prazer estar aqui, apesar de ser um tema tão forte, né, tão doloroso, mas de suma importância nos dias atuais, com certeza. Né? Ainda existe, né, Rosemary, muito tabu acerca do câncer, né? Hoje nós sabemos que tem cura para vários tipos de câncer, mas tem muito tabu ainda, né? Sim, o tabu e também muito preconceito, muito medo, né? Porque é uma doença que traz bastante prejuízo para a vida biopsicossocial do indivíduo, né? Não tem como falar que vai prejudicar só a saúde, porque é todo o contexto desse paciente e da família que ele está inserido, né? Porque normalmente é uma doença que gera dor, no normal, assim, que a gente verifica, né? Como eu passei isso com meu pai e com meu marido, então isso angustia muito o familiar ou o cuidador que está ali com a pessoa, e muito pior para o paciente que vai sentir, né, efetivamente isso no corpo. Então isso abala toda a vivência das pessoas, tanto do paciente quanto de quem está cuidando. É isso que você está me dizendo, né? Isso, o impacto, né, do diagnóstico, né? Porque de repente a tua vida está indo 100%, né, Cláudia? E descobrir que está com o câncer, ele gera um impacto muito forte. O que vai acontecer comigo? Eu vou continuar trabalhando? Eu não vou continuar trabalhando? Eu vou continuar recebendo financeiramente? Né? Eu vou me curar? Eu conheço pessoas que não ficaram bem, que vieram a falecer. E aí vem todas essas perguntas, né? Primeiramente é isso, você não vê saída para esse diagnóstico. Como né? se fosse um diagnóstico de uma sentença de morte. De morte. E na verdade o diagnóstico não é destino, não é? Sim. Porque muitas pessoas já se curaram de câncer, mas ainda tem esse tabu, né? Então as pessoas pensam que é um diagnóstico de morte, ainda tem, né, um sentenciamento, parece que quando você diz que estou com câncer, né, ou você está com câncer. Isso. E aí as pessoas, né, e agora? Onde faz o tratamento? Como vai ser? Ah, vou me tratar um mês e já vou estar bem? Né? Vem todas essas questões que é um tratamento a longo prazo. Geram bastante sofrimento, não tem como. A gente vive no GIRO essa experiência diariamente. São pessoas que precisam fazer o tratamento fora porque a gente não tem na cidade. A grande maioria, eu diria 99% dos nossos pacientes cadastrados no GIRO, eles dependem do SUS, né? Então eles precisam fazer o tratamento fora, que é através do TFD, como é falado, né? Então tem mais essa situação ainda, além de se tratar, de ter que passar por todo o tratamento, ainda saber que tem que sair da sua cidade para fazer o tratamento. Então tudo isso gera... O desgaste da viagem, né? Desgaste da viagem. Hoje, um pouco mais próximo, a gente tem tratamento em São Bento, em Jaraguá para radioterapia, mas quando a gente iniciou lá, faz 17 anos que o GIRO já tem uma história aí, né? Os pacientes ainda iam para Florianópolis para fazer o tratamento. Então eles chegavam aqui 2 horas da manhã, chegavam aqui meia-noite, 2 horas da manhã tinha que voltar a pegar o transporte para novamente ir para Florianópolis, né? Então era um sofrimento muito maior. Graças a Deus hoje está se aproximando esse tratamento, né? Mas ainda é muito difícil. Tomara que chegue aqui, né? Que chegue aqui para nós, na nossa cidade, né? E a gente vê assim que isso também é uma grande tortura para o paciente, né? Eu queria me tratar aqui na cidade, conheço o médico tal, mas a gente ainda não tem via SUS o tratamento aqui na nossa cidade, né? É particular, daí. Particular, ou plano de saúde, né? E Rosemary, me conta, o que o GIRO faz para as pessoas que elas descobrem o diagnóstico do câncer
e recorrem ao giro. Sabe que tem gente que não sabe que existe giro e para que serve, Exato. né? Tem algumas pessoas que eu converso não sabem o que significa giro e para que a que ela serve, né? Então eu gostaria que você me dissesse, né, o que a Giro faz para as pessoas que recebem o diagnóstico, quais são os trabalhos que vocês fazem para as pessoas, o que vocês oferecem para as pessoas. Aham. Então, né, o giro, os pacientes vêm encaminhados do boca a boca, o famoso boca a boca. Eu ouvi falar que vocês nos ajudam paciente com câncer, ou eles são encaminhados até pelos médicos mesmo, né? Procure o giro, eu sei que o giro auxilia. A gente tem parcerias com a rede, né? A rede municipal, que é CRAS, CREAS, ou a Secretaria Municipal de Saúde mesmo. Então, hospitais, né? Então, já há o giro, já encaminho lá o giro. O paciente vem lá, às vezes com alguma receita já, né? De medicamentos, de fraldas, de suplemento alimentar, já direcionado para o giro. Aí ele vem até nós e a gente faz o cadastro, né? Então, um dos documentos que é necessário é a biópsia. A gente precisa ter da biópsia, que é a comprovação da doença propriamente dita, né? E precisa ter também uma comprovação de renda ou não? Não. Qualquer paciente pode fazer o cadastro com a gente lá, com o giro. Porque aí vai depender a necessidade de cada um, né? Tem pessoas que às vezes não precisam de nada, mas eles vêm para agregar, para trazer às vezes até um conhecimento, também um auxílio para a instituição, né? E alguns pacientes precisam de tudo, né? Então a gente precisa ver qual a necessidade daquele paciente para a gente poder estar auxiliando. E vocês oferecem também trabalhos psicológicos, sociais? Vocês também fazem esse tipo de trabalho, porque esse é eu chamo de material, né? Isso. Que é o necessário, o básico. Fralda, alimento, né? Cadeira de rodas, cama hospitalar, que muitas vezes tem pacientes que vão necessitar porque não conseguem mais se locomover. Vocês também oferecem, né? Isso. A gente tem esse apoio, eu sou psicóloga, né, Cláudia? Então a gente oferece esse apoio psicossocial, atendimento, quando ele necessita, a gente tem o atendimento individual. Nós fazemos também a visita domiciliar, que eu acho assim de grande importância para esse paciente, porque aquele paciente que está mais debilitado, que ele não consegue vir até a sede, né, só a família que vem, a gente vai até a residência, faz a visita, vê às vezes necessidades que a família não está conseguindo ver. Muito né? importante. E Inclusive a Giro atendeu meu pai. Exato, né? A gente esteve lá também, né? E aí, às vezes, uma simples cadeira de rodas que pode auxiliar aquele paciente, né? Trazer aquele conforto para ele. A família, às vezes, não se deu conta de que seria importante. E a gente consegue ver com esse olhar diferenciado de não família, né? Para ver o que pode auxiliá-lo. É que a doença também, né, Rosemary, eu vejo assim, você fica debilitado, uma dor de cabeça, uma diarreia, uma coisa assim, mas amanhã você tá melhor. E às vezes o câncer ele demora um pouco mais, o tratamento vai debilitando a pessoa, mas nós que somos familiares ficamos naquela esperança, não vai, amanhã vai estar melhor, amanhã. E nisso, quando vê, passou a semana, passou o mês e passou o ano, você naquela esperança de que, não, amanhã vai estar melhor. E o tempo passa muito rápido, então ela não percebe essa necessidade que você está falando, que vem alguém de fora dizer, olha, precisa da cadeira de rodas, precisa da cama hospitalar, precisa agora usar fraldas ou alguma coisa assim, né? Tem isso, né, Rosemary? Isso. E até mesmo o internamento, né? Às vezes o paciente está ali numa situação, aí a gente orienta, olha, busque, né? Vamos chamar o bombeiro, né? Vamos levar para o hospital, porque talvez lá seja o melhor caminho para ele nesse momento. Então, é esse olhar diferente, que a família está tão acostumada a ver ele ali, né, naquele sofrimento, às vezes, que ela já não consegue mais verificar isso, né? E uma coisa que a gente vê muito, Cláudia, é a questão do homem, né? O homem, ele fica muito debilitado para procurar uma ajuda, né? É resistência a procurar ajuda médica. Os homens oferecem mais resistência. Mais resistência. E ele se vê como um ser inatingível, né? Hoje, amanhã eu tô melhor, né? Tem muitas histórias, assim, de que os próprios pacientes vêm me contando, né? Eu não aguentei mais no trabalho, aí o meu chefe lá viu que eu não estava bem, chamou o superior lá, não, vamos levar para o hospital. Ele já estava assim, né, um estágio bastante avançado até da doença,
que ele foi procurar Suportando a dor. ajuda, né? Suportando a dor. E a mulher não, né? A mulher, ela tem um cuidado maior com ela mesma, né? Mas eu também tenho esperança de que isso também está mudando. O Foca na né? Causa está aqui para essa conscientização, para essa informação, né? Para que as pessoas busquem, né, o recurso em tempo recurso. hábil e se conheçam mais, e se respeitem mais, e se amem mais. E se permitam, E né? se permitam mais, né? Estar, às vezes, não estar bem, né? E Rosemary, me diga, hoje a Giro está atendendo quantas pessoas aqui na região? Então, eu sempre digo, nunca é uma glória isso, né? A gente tem 338 pacientes cadastrados 338 pessoas aqui. com diagnóstico de câncer. E ainda, Cláudia, que nem todos os pacientes oncológicos de Mafra, Rio Negro, estão cadastrados conosco, né? A nossa grande maioria, o nosso maior público é Mafra mesmo, né? Então, assim, Seria Mafra, ainda é isso. um número muito grande, né? Porque tem pessoas que não necessitam da Giro, não recorrem ao cadastramento, não sabem, ou por falta de conhecimento, ou porque tem outros meios para conseguir. O BUS, por exemplo, ele fez no Oncoville, né, o tratamento dele. Então, não necessitou da Giro, né, desse atendimento. Mas é importantíssimo que a gente fale sobre isso, dos trabalhos que a Giro oferece para a nossa população que está em tratamento de oncologia, né? Tem alguma criança hoje? Infelizmente, a gente tem uma criança, né? E recebe também o nosso apoio. E o outro fator, né, Cláudia, como Ela tem a quantos gente está anos, falando, se você pode responder? ela é bem pequena ainda. Nenê? Maiorzinho um pouco, né? E tem um fator também que é bem importante a gente falar sobre. A gente fala assim, a pessoa financeiramente não precisa da ajuda do Giro, né? Mas às vezes precisa de uma cama hospitalar, né? A família não vai comprar uma cama hospitalar, né, para uma situação que pode ser temporária, assim, nem estou falando em óbito, mas estou falando em recuperação, né? E então a gente também pode estar auxiliando, né? Então, quanta coisa a sociedade, a comunidade pode receber através do Giro também, né? Então, isso é fundamental para todos, porque a gente, né, na questão dos equipamentos, Cláudia, a gente acaba fazendo empréstimo para outras patologias, outras doenças também. A gente teve situações da pós-pandemia, que muitas pessoas precisaram dos objetos, né? Pessoas que sofrem AVC, pessoas que sofrem acidente de moto, de carro, enfim, né, várias outras para reabilitação desse paciente. Então, a gente acaba emprestando. A gente dá prioridade para o nosso paciente. Se não tiver disponível ali, a gente não empresta, né? Mas se tem disponível, a gente presta para esse outro público também. São cadeiras de roda? Cadeiras de roda, cadeiras de banho, muletas, andadores, cama hospitalar, né? Então, a gente tenta auxiliar. E você falou também de suplementação alimentar. Isso. Porque a pessoa oncológica, né, ela precisa de uma alimentação um pouco diferenciada. E vocês também oferecem isso? Sim, a gente oferece eles vêm com a receita do nutricionista, do médico, né? Para estar recebendo esse suplemento. Aí ele tem alguns alimentos que eles conseguem no SUS, via SUS. Mas, às vezes, até conseguir ir lá, às vezes pega um final de semana aí que o paciente recebeu alta, vai para casa, né? Não tem, é caro esses suplementos, bem caro. né? Então, a gente acaba né, cedendo esse suplemento até que ele consiga na via SUS. Se não tem no SUS, a gente está fornecendo, né? Então, a gente faz esse trabalho de apoio. A medicação também, o paciente vem com a receita, a gente não fornece nada sem receita médica. O que não tem via no SUS, que alguns não têm, né, disponibilidade na farmácia básica do SUS, a gente também fornece para esse paciente. Se tem no SUS, a gente não fornece, porque não tem por que comprar, né? Mas senão a gente está fornecendo também. Rosemary, você está me falando que a Giro apoia, né, então, os pacientes, a família e tal. E quem apoia a Giro? Então, né, a gente busca o apoio da comunidade em geral, né? A gente sempre tem, graças a Deus, a gente tem um nome forte, né, de confiança. Então, a comunidade vem nos ajudando com campanhas de arrecadação de leite, campanhas de alimentos, muitas vezes, né? Temos uma empresa que a cada 3 meses
eles arrecadam internamente alimentos e fazem cestas básicas e levam para nós Que repassarmos aos maravilha. pacientes. Doações voluntárias, pessoas que nos doam financeiramente, né, que a gente acaba, né, auxiliando muito mais os pacientes. Sim. Então, assim, é uma gama E do poder público vem alguma coisa? Nós temos uma parceria, sim, com o município, né? Uhum. A gente recebe uma verba, Estado uma não. subvenção municipal. Já recebemos 2 subvenções do Estado, né? A última subvenção, inclusive, foi a compra de camas hospitalares e cadeiras, que foi muito bem-vinda, né? A gente conseguiu melhorar os nossos equipamentos. Então, a gente tem essa parceria também. Então, eu posso fazer um pedido aqui de que as instituições que têm bastante gente, circulação de pessoas, façam campanhas de arrecadação de alimentos e de leite, porque o pessoal usa, né? O pessoal que está em tratamento de oncologia precisa, e a Giro está aí para isso, e cada um fazendo um pouquinho, doando 1 litro, a gente, de pouquinho em pouquinho, a gente faz muita coisa. Então, fica o meu pedido aqui. Né? Isso, Cláudia, e reforço, né, esse pedido, que a comunidade já vem nos auxiliando e continue nos auxiliando. A gente teve o 12º jantar em homenagem ao Dia da Mulher, que foi dia 8 de março. Então tá todo mundo já convidado, as mulheres, né, estão convidadas para 8 de março de 2025. É um jantar onde a gente reuniu 500 mulheres, né? Nossa, então, esse jantar a gente, na comunidade, recebeu doação de prêmios para sorteio e também valores em dinheiro para patrocínio mesmo, que sempre tem as despesas, né? Então, a comunidade, assim, é bem prestativa, nos ajudando sempre. Eu vi uma reportagem agora, não faz muito tempo, talvez uma semana ou 15 dias, de que a Giro está buscando uma sede, ou seja, ela é uma instituição que paga aluguel, que é formada por pessoas, na sua maioria, de voluntariado, né? E eu vi nessa reportagem que vocês estavam buscando uma sede própria, porque ali tem escada, porque não tem mais onde guardar os equipamentos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Para quem não sabe, a Giro fica bem na frente da papelaria Tel, né? Aqui no centro da cidade, mas o que vocês precisam efetivamente, Rosemary? Então, né, Cláudia, o nosso sonho agora o sonho é que o câncer não existisse, né? Mas esse é o nosso sonho. É meio utopia, né? Mas é que a gente ter a sede própria. Ali é alugado, né? A prefeitura até contribui com o pagamento do aluguel, né? Nessa subvenção que a gente recebe, mas a gente precisa da nossa sede própria, né? Para a gente poder até evoluir, oferecer mais serviços ainda. A nossa vontade de oferecer mais serviços, mas a gente não consegue, porque não tem um espaço físico para isso, né? Então, o nosso bazar, que a gente agradece a comunidade sempre mandando roupas, calçados, utensílios, móveis, né, para o nosso bazar beneficente diário. Então, a gente precisa de um espaço grande. Às vezes a gente ganha muitas doações como móveis, a gente não tem onde guardar. Acaba tendo que vender assim rápido e por um preço que poderia até vender um pouquinho melhor, porque a gente não tem onde guardar esses móveis, né? E acaba molhando, estragando, não pode também, né? Então a gente precisa desse espaço maior para poder oferecer um melhor atendimento e ampliar nossos atendimentos. A gente gostaria de ajudar mais pessoas a atingir um número maior de pessoas, né? As camas, as cadeiras, a gente não tem onde guardar, poderia ter um número maior de objetos, né, para empréstimo, e a gente não consegue mais, né, ter um espaço para isso ali, né. Fica o apelo também para o poder público, né, para disponibilizar essa sede para Giro, que exerce aí um trabalho hoje para 338 pessoas da nossa cidade, né, e isso eu falo para qualquer outra cidade que tenha um trabalho como esse institucional, que ajuda as pessoas que estão em tratamento oncológico. É muito importante que a gente tenha uma sede, que a gente continue dando voz e vez para essas pessoas que estão fazendo algo por pessoas que estão em tratamento. Que a gente, quando eu falo assim, ó, né, Rosemary, quando você, como eu como cuidadora, que eu cuidei do meu marido, né, a gente às vezes se sente sozinho. Né? Não sabe que tem uma instituição de apoio psicológico, tem a Rede Feminina de Combater o Câncer. Sim, que também né, que faz um trabalho maravilhoso. E aí você conhece algumas pessoas, às vezes individuais, que acabam fazendo um voluntariado, mas nesse caminho do tratamento oncológico, a gente se sente muito só.
com o meu marido foi porque ele se negou, ele não queria, ele teve uma negação da doença. Não, não fala essa palavra, eu não quero, né, ouvir essa palavra. Houve uma negação, mas porque ela é assustadora mesmo. E nesse teu trabalho de 17 anos à frente da Giro, quais são relatos que você vê dos pacientes, esse sentir-se sozinho, o medo da morte ou de ficar impossibilitado, né, de caminhar, de comer sozinho muitas vezes, porque essa doença ela tem esse tabu muito grande ainda, né? Então esse sentir-se sozinho e o medo da morte, vocês também, o que você vê nesse teu caminho à frente a Giro? Então, né, Cláudia, todos esses anos a gente escuta muitas histórias, né? Uhum. Quando tem o diagnóstico, todo mundo, ai, quando precisar de mim, me procura, que eu vou te ajudar, que tô pronta, né? Aí, aos poucos, as pessoas vão se afastando, né? Vão se afastando e quando se dão conta, a família tá meio sozinha mesmo, né? Uhum. E aí tem várias questões, né? Às vezes até para acompanhar o paciente na viagem, não tem quem vá, né? Exatamente. Então, ainda mais se tratando de pacientes fora do domicílio. Então, tem várias questões assim que a família se vê numa situação muito difícil. A questão, às vezes, é até mesmo de não ter o dinheiro para pagar a fatura da luz e da água, né? Estando doente. Estando doente. Então, tem muitas questões. Então, eu vejo homens, principalmente os homens, quando eles ficam, porque a maioria é provedor, né, da casa. Então, o quanto é difícil isso tudo para eles, né? Situações de muitas vezes a mulher ir embora e não dar conta da situação, ou vice-versa. A mulher fica doente, o homem ir embora, porque não dá conta da situação. Então, a gente vê muita dificuldade com tudo isso, né? Ali no período da enchente, a gente teve situações de pacientes que a casa foi embora com a enchente, né? E dentro da nossa possibilidade, que a gente não consegue fazer tudo, a gente foi auxiliando naquilo que fosse necessário, né? Então, é tantas variáveis, tanta coisa que acontece durante o período desse paciente que a O que gente você às está me vezes... dizendo, então, assim, porque eu estava falando no sentido emocional. Ah, a gente se sente sozinho, mas não, é real, É real. né? Você fica sozinho nesse sentido de que os amigos se afastam, a família se afasta e todo você mundo vai embora. acaba ficando só você e o paciente, quando fica alguém da família ainda. Exato. E às vezes isso é o mais difícil também do tratamento, né? Muitas vezes, cada caso é um caso, mas muitas vezes. E ao contrário, a gente vê também, né? O quanto une a família. Nos casos, né? Eu vejo, assim, muitas histórias de pessoas que dizem que a doença veio para uni-los. Que eles aprenderam com a doença também. O Rosemary está me falando uma coisa aqui que me remeteu porque eu ouvi isso, né? O câncer, muitas vezes a pessoa recebe o diagnóstico, o que foi que eu fiz, eu estou pagando meus pecados. Ou então uma pessoa externa, né? Ela chega e fala, não, tá pagando, é castigo, é como se fosse um castigo. Eu sou uma pessoa que acredito em Deus, e o meu Deus é um Deus de amor, então ele não castiga ninguém. Então eu gostaria muito que você abordasse isso também, porque as pessoas veem a doença como se fosse um castigo. Mas se você acredita em Deus e que esse Deus é Deus de amor, ele não castiga ninguém. E que faz parte dessa terra onde a gente vive, você ter desafios, experiências e problemas como a doença propriamente dita, né? Desde que o mundo é mundo, a doença existe nesse mundo aqui e ela não é uma providência divina, né? Não é um castigo que se impõe à pessoa. Porque nós temos essa cultura, né, que diz assim, adoeceu, tá pagando os pecados, alguma coisa de errado fez. Por isso que, aí eu sempre, né, com respeito a todos os credos, né, mas a criança às vezes nasce com câncer. A criancinha de 2 anos, o que ela errou para que ela venha, né, para que castigo ela está merecendo, né, com 2 meses de vida, com 1 aninho, etc. Então, eu gostaria que você... E a gente ouve muito isso, né? Ah, é uma pessoa tão boa, como que ele, né? Que castigo é esse, né? E por muito tempo isso, né, historicamente, se a gente for pensar,
foi visto como um castigo, ou uma praga do vizinho, praga de mãe, né? Então né? Mas a gente precisa desmistificar isso, né? Porque tem os fatores Os fatores. científicos para isso, não é? E ele é um tripé, né? Então, os fatores ambientais, fatores emocionais e os fatores genéticos, né? Que precisa ser considerado. Então, a genética, né, tem uma predisposição, não necessariamente, como você falou, seu pai teve câncer, não necessariamente você vai ter, mas existe uma probabilidade. Se for genético, né? Aquele porcentagenzinha, né? E ele Os surge. fatores ambientais, né, Cláudia? Que mundo a gente vive, né? E sempre Isso que a gente está respirando plástico direto aí. Direto aí, Está né? direto respirando plástico. E outra coisa, né? A gente às vezes chega em casa, ai, não quero comer nada, não vou fazer uma comidinha, não vou fazer uma salada, não vou fazer uma sopa, não vou Comer fazer um nada. pastel e passar mal. Come um pastelzinho, chama o iFood, que é bem facinho, né? Tudo prático, e é uma delícia, por sinal, né? E você come errado. Então, são tantos fatores errados. Sem falar no álcool e sem falar no tabaco, né? No cigarro. Então, são fatores, assim, né? Certeiro. Atividade física, né? Que é importante, que os médicos falam. E veja, eu vejo lá os pacientes que têm câncer, tiveram câncer principalmente gastro, todos fumaram e beberam. É regra isso, né? Pulmão, por exemplo, nunca fumei, tive câncer de pulmão. Aí, né, vem outros fatores, né, que de repente você tem um fogão a lenha em casa, tem outros fatores que a gente só pensa no cigarro, né? Então, tem vários fatores que podem, né, te prejudicar, né? E daí o chimarrão também, muito quente. O chimarrão muito quente, eu sou defensora do chimarrão, né? Mas o chimarrão, o que faz mal é a água quente demais, né? E não tomar água pura, né? Água limpa. A gente precisa, às vezes a gente pensa, que eu gosto muito de chimarrão, eu pensava, tomando chimarrão tá bom. Não, você precisa tomar água, né? Teve um médico uma vez que falou para mim assim, você lava a roupa com água, com que tipo de água? Não, você tem que passar uma água limpa para enxaguar, pelo menos, né? Então, teu organismo precisa de água para lavar, né, teus órgãos. Não é o suco, não é o refri, não é né, chimarrão. Dessa dica, Perfeito. né? Então, a gente precisa da água, né? Água pura, né? E os emocionais, né? Putz, e aí a gente não procura ajuda, não fala quando tem necessidade, né? Fica guardando as mágoas, os sentimentos, né? Não necessariamente que os teus sentimentos vão te dar um câncer. Mas se você, né, não está bem emocionalmente, tua imunidade cai, tuas células ali já estão meio louquinha para desencadear alguma coisa, né? Aí é um prato cheio, né? A tristeza adoece, né? Adoece, A tristeza adoece. E quando você não fala, você adoece, né? E é por isso que a gente está nesse foca na causa, para que as pessoas possam falar. Até eu vou disponibilizar depois um celular, um número de celular, para que as pessoas possam fazer o depoimento delas. Não vou dizer que a gente vai ler de todos, mas que as pessoas possam narrar suas histórias, né, com seus depoimentos, que elas possam verbalizar suas dificuldades. Um desabafo, né? Falou para mandar lá no direct do nosso Instagram. Ah, tá. Então, mas eu tenho um número do Zap, não pode? Direct do Instagram. Então é lá no direct do Instagram. Eu quero que as pessoas façam seus depoimentos, enviem suas falas, para ter esse espaço de fala mesmo. Quem está em tratamento não precisa ser só oncológico, porque existem outras doenças, como você falou, que elas são muito difíceis, né, de serem tratadas e que a pessoa passa pelo mesmo, né, mesmo problema de solidão, de não ter espaço para falar, de não ter às vezes ajuda financeira, né? E eu acredito a saúde que mental em si, saúde né, mental. Cláudia? O quanto é importante, esses dias na reunião do Conselho Municipal de Saúde, falava-se da importância da saúde mental, que não se dá valor para a saúde mental, né? Então, a gente precisa mudar esse pensamento também, porque vai auxiliar em todas as outras doenças, né? E eu acredito também, assim, que a fé, ela ajuda muito também, né, Rosemary? Você que está nessa caminhada, como é que você vê isso? A espiritualidade, né, Cláudia, é fundamental. Eu sempre converso com os pacientes, cada um com a sua fé, com a sua crença, né, com respeito a cada um, mas precisa ter. A gente já tem médicos que falam que 50%
é fé, né? Você Uhum. acreditar no médico, você acreditar em algo No tratamento supremo, acreditar científico, no né? tratamento, e 50% é o tratamento, né, medicamentoso, Espiritual enfim, né? e aham. Então precisa acreditar em tudo isso, né? Ter essa fé, se apegar a um Focar na cura. foca na cura, Foca na né? cura, né? Porque a pessoa, quando ela se entristece ou ela acredita que não vai dar certo, isso já é meio caminho andado para dar errado mesmo, né? E você sabe, isso a gente vê muito lá. Uhum. Tem uma paciente, claro, não vou citar o nome dela, que quando eu a conheci, ela estava muito debilitada. Ela ficou 6 meses numa UTI porque teve o Covid, o câncer e mais o Covid, aí ela debilitou demais, né? E ela voltou para casa muito debilitada, eu acho que ela deveria ter uns 35 quilos. E agora ela vem nas reuniões feliz da vida e bem, né? Tem algumas sequelas, tem algumas dificuldades, tem, mas ela Tá bem. tá bem e com uma qualidade de vida, né? Fazem Isso é encontros, falou que tem importante. reuniões. Nós temos reuniões mensais, né? Que é Aham. aberto aos pacientes, aos familiares e à comunidade. Se alguém tiver vontade de participar, E o está que é tratado convidado. nessa reunião? A gente sempre traz assuntos diversos, É. né? Às vezes é um fisioterapeuta, Uhum. espiritualidade a gente trata Uhum. também. Às vezes a gente faz um bingo, né? Para Uhum. brincar, para dar risada, para se Descontrair. divertir, né? Para o paciente se divertir, sem valores, né? Mas só Aham. para brincadeira ali, né? Então eles gostam bastante. Então todo mês a gente tem uma reunião. No final do mês a gente faz a reunião, a confraternização. Nós levamos o Papai Noel para visita aos pacientes acamados ou debilitados. Uhum. Ficam muito felizes, né? Sim. Essas E ações nos hospitais são muito importantes. importante, né? Muito importantes. E assim a gente tenta fazer um dia mais feliz para essas pessoas, né? Quando o Bus ficou internado no INC, em Curitiba, tem um rapaz que ele toca violão cello. Se eu não me engano, eu não sei se é o sábado ou no domingo, mas é fim de semana. E aquilo encanta o local inteiro. Depois ele vai para os corredores, às vezes ele fica no saguão e às vezes ele sobe nos corredores, né, dos quartos e ele fica tocando violoncelo. Tem paciente que está lá com o sorinho, sai do quarto para ouvir ele, para vê-lo. Sabe, isso daí é enriquecedor, é muito humanitário fazer esse tipo de ação, né? É um dia diferente, É um né? dia Eu sempre diferente. falo, o Papai Noel já veio para você, né? E pessoas idosas falando, Uhum. nunca recebi o Papai Noel, nunca Uhum. veio para mim o Papai Noel, né? Então Sim. isso não tem dinheiro que pague, né? E você tem alguma consideração, quer falar alguma coisa a mais que você acha importante para Giro e para as pessoas que estão em tratamento oncológico? Então assim, Cláudia, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui do Giro e deixo aqui, né, um lembrete sempre, né? Cuide da sua saúde, previna-se, faça atividade física, tome água, né? Alimentação saudável, busque uma vida mais saudável para você, enquanto você é jovem, né? Porque depois, mais velho, aí os teus prejuízos já vão estar ali. Então você às vezes pode ser um pouco tarde. Mas cuide, você jovem, não beba, não use drogas, né? Não use o cigarro, né? Que graças a Deus hoje muita gente não faz mais uso, mas ainda tem, né? O tabagismo ainda existe. Mas esse cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Eu agradeço muito a tua vinda aqui. A gente já tinha programado, né, várias vezes, agora deu certo. E eu agradeço muito a tua presença e a tua presença também na Giro, frente a 17 anos aí da Giro, né, que é o Grupo Integração Rio Mafrense de Oncologia, que ajuda tantas pessoas, como você disse, 338 pessoas, chamar a atenção da nossa população aí para vir, para poder ajudar e que vocês consigam a sede própria, adequada para atender as pessoas, como você diz, e eu também digo, eu gostaria que o câncer não existisse no mundo, mas infelizmente ele existe. Então nós precisamos combatê-lo e precisamos ajudar as pessoas que elas tenham maior conforto nessa doença. Exatamente. Né? E quem sabe a próxima vez a gente vem aqui para contar que já tem o terreno para a sede, né, Cláudia? Exatamente, que teve cura de tantas outras pessoas que vocês cuidam ali. Que a gente possa Venha continuar com ajudando, essa estatística maravilhosa que as pessoas se curaram. Até também quero pedir isso, que as pessoas que venceram o câncer, que elas nos deem depoimento, né? Eu venci o câncer e que isso vai ser muito importante para motivar pessoas que estão aí na batalha, que estão aí na luta, mostrar esse farol de esperança
para as pessoas que estão no combate ao câncer. Obrigada, Rosemary. Obrigada, Cláudia. Que essas... Primeiro. O primeiro foi a abertura com a Rosemary. Nossa, quanta honra. E eu não tive nem cólica, hein, gente? Foi tudinho sem cólica. Nossa, a gente falou acho que 40 minutos, não? 35. Tá bom, né? Tá ótimo. Tá bom. Assim, ó, se só quiser fazer uma finalização, tipo, acompanha os próximos, você só pode Aham. Para isso, tá tudo certo. Ok. Você recolhendo pra cama, assim, esse foi o Foca na Causa, acompanha, manda sugestão. Pra gente entender. Finalização, sabe? Esse foi o Foca na Causa de hoje. Acompanhem o Foca na Causa nas redes sociais. Aguardem os próximos e eu aguardo vocês sempre aqui, porque o Foca na Causa é comigo mesmo.